Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, como sempre, estamos aqui para continuar nosso caminho com a Palavra de Deus, a nossa caminhada com a Palavra de Deus, nosso livro Destino do Governo Humano a partir de Daniel, ou Daniel, o Destino do Governo Humano. Hoje nós falaremos aqui da lição 13, ou do capítulo 13. Como sempre a gente faz, né? A gente dá o título do capítulo e a gente caminha aí no capítulo com algumas considerações que estão no livro e alguns subtítulos, né? Então a gente fala o título, a referência e caminha aí pelo livro, tá bom? Vamos aí continuar nossa caminhada até o capítulo 17. O título da lição 13, ou do capítulo 13, é A Visão sobre os Reis do Norte e do Sul. A leitura bíblica é Daniel 11, de 1 a 7 e de 32 a 35. Primeiro subtítulo, Todas as coisas estão debaixo do controle celestial. Neste capítulo, veremos que tudo que acontece com o governo humano está sob o controle do nosso Rei Celestial. Deus falou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel 4, versículo 17, parte B. Especialmente nos capítulos 10, 11 e 12, podemos ver que tudo o que se passa aqui na terra está debaixo das mãos daquele que está nos céus. Capítulo 11 trata do destino do povo de Israel, a partir do fim do reino da Pérsia, até os últimos 3 anos e meio desta era. Prevê o surgimento de vários reis do norte e do sul e as guerras entre eles. Os reis do norte são os reis da dinastia dos Seleucidas, da Síria, a qual nos 40 anos seguintes à morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., obteve o domínio da Ásia Menor, Síria, Babilônia e Pérsia. Os reis do sul são os reis da dinastia dos Ptolomeus do Egito. Esses reis eram malignos, perversos e cheios de artimanhas. Tudo que ambos fizeram, no entanto, esteve sob o controle do governo celestial. Nosso objetivo não é dar uma aula de história ou perder-nos em nomes de reis. O nosso alvo é mostrar que tudo o que se passa na terra está debaixo do governo celestial. Deus, na verdade, já havia determinado quem seriam os reis desses reinos, antes mesmo de eles aparecerem. Quem se levantaria, quem morreria, quem seria o sucessor, as guerras que haveria entre eles. Os governantes humanos pensam que são poderosos, que possuem um exército forte e que podem conquistar os reinos que quiserem. Mas, na verdade, Deus é quem determina o destino das nações. Há uma luta espiritual por detrás das lutas na terra. Aparentemente, neste capítulo vemos guerras entre 2 reis, mas Daniel viu o que estava por detrás delas. Ele viu as lutas do mensageiro angélico e de Miguel, o príncipe de Israel contra o príncipe da Pérsia e da Grécia, Daniel 10, 13, 20 e 21. Tudo o que acontece na terra reflete o céu, reflete no céu. Quando lutamos pelo mover do Senhor, temos de perceber que há também uma luta celestial. O Senhor e seu exército celeste está lutando por nós. O versículo 1 do capítulo 11 diz: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Dario, o Medo, foi quem conquistou Babilônia, no tempo de Belsazar. Quando Daniel interpretou a escritura na parede, no seu primeiro ano de reinado, o mensageiro angélico se levantou para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, versículo 2. As palavras faladas a partir do versículo 2 são acontecimentos futuros. Os nomes dos reis não são mencionados, mas temos detalhes impressionantes sobre eles. A Bíblia é de fato maravilhosa. Ao lermos um capítulo como este, geralmente ficamos confusos e não tiramos proveito dele. Mas, ao conferirmos o seu conteúdo com a história, verificamos como cada item
se cumpriu nos seus mínimos detalhes. Isso é um grande encorajamento para nós. Isso é mais uma prova de que a Bíblia é verdadeira e imutável palavra de Deus. Profecia a respeito da Pérsia. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Versículos 2, parte B. Daniel teve essa visão no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, que reinou em Babilônia de 536 a 530 a.C. Os 3 reis que se levantariam depois de Ciro são Cambises, 529 a 522 a.C., Esmerdes, 522 a 521 a.C., um impostor que usurpou o trono, e Dario I, filho de Estaques, 521 a 486 a.C., também conhecido como Dario o Grande, que recuperou o trono. Esse Dario foi quem permitiu que os judeus que retornaram a Jerusalém recomeçassem o trabalho de reedificação do templo. Esdras 4, 5, Esdras 6, de 6 a 12, Ageu 1, 1, Zacarias 1, versículo 1. Sob a liderança de Josué e Zorobabel, após a obra ter sido interrompida por 16 anos, Esdras 4, 24. O quarto rei é Xerxes, que reinou do ano 486 a 465 a.C., também conhecido por Assuero no livro de Esther. Foi um rei poderoso e cheio de riquezas, que despendeu considerável energia na tentativa de conquistar a Grécia, quase que a única região do mundo conhecida ainda fora do domínio persa. Foi derrotado na grande expedição empreendida contra a Grécia em 480 a.C. Profecia a respeito da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Versículo 3. Esse rei é Alexandre o Grande, o jovem rei da Grécia, que derrotou o último rei persa, Dario III Codomano, em 331 a.C. Foi um rei extraordinário, representado pelo chifre notável do bode, em Daniel 8, versículo 5. Tornou-se rei em 336 a.C. Aos 20 anos, e em apenas 3 anos, de 334 a 331 a.C., devastou a Ásia Menor, a Síria, o Egito e a Mesopotâmia. Isso confirma a sua velocidade e agilidade nas conquistas, e a razão de ser representado pelo leopardo, animal ágil e veloz, em Daniel 7,6. Mas, no auge do seu reino, ele será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Versículo 4. Alexandre morreu em 323 a.C., no auge do seu poder, com 33 anos. Após sua morte, seu reino foi dividido, não entre seus filhos, mas entre seus 4 generais, os 4 ventos do céu. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia, incluindo a Ásia Menor, Seleuco com a Síria e Ptolomeu com o Egito e os países vizinhos. Profecia a respeito do Egito e da Síria. Os versículos 5 a 20 descrevem as constantes guerras entre os reis do norte, os Seleucidas da Síria, e os reis do sul, os Ptolomeus do Egito. O versículo 5 diz: o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. O rei do sul aqui é Ptolomeu I, Sóter, 323 e 285 a.C. O primeiro rei da dinastia dos Ptolomeus do Egito, o príncipe é Seleuco I, Nicator, 312 a 281 a.C., fundador da dinastia dos Seleucidas, da Síria, cujo reino se estendeu da Palestina até a Índia. O fato da Palestina ficar na região fronteiriça entre 2 reinos trouxe muitas tribulações a Israel. Cada vez que um rei saía à guerra contra o outro, passava por Jerusalém, causando morte e destruição. O versículo 6 diz: mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue.
e bem assim os que a trouxerem, e seu pai e os que a tomou por sua naqueles tempos. Antíoco II, Teós, 261-246 a.C., terceiro rei da Síria, estava em guerra contra Ptolomeu. Ptolomeu II, Filadelfo, 285-247 a.C., segundo rei do Egito. A paz foi restaurada sob a condição de Antíoco repudiar sua mulher Laodice, com seus 2 filhos e casar-se com Berenice, a filha de Ptolomeu, e que o filho gerado de Berenice fosse o herdeiro de Antíoco. Esse foi um casamento político, mas o versículo 6 já previa que não iria dar certo. O casamento ocorreu em 252 a.C., mas quando Ptolomeu morreu em 247 a.C., Antíoco recebeu de volta Laodice, sua primeira esposa. Esta, temendo outro divórcio, envenenou seu marido. Envenenou também a Berenice e o filho que ela tivera de Antíoco, e os membros da sua comitiva. Então, Seleuco II, Calínico, 246 a.C., filho de Laodice, assumiu o trono da Síria. Aqui, vemos como a política é suja. Na política, os inimigos aliam-se um ao outro por interesses pessoais. Por isso, na vida da igreja, não deve haver política, algo do governo do mundo, que nada tem a ver conosco, que estamos sob o governo celestial. Mas de um renovo, da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte e entrará na sua fortaleza, agirá contra eles e prevalecerá. Versículo 7. Esse versículo se refere a Ptolomeu III, Evergetes, 247-222 a.C., do Egito, irmão de Berenice, o qual vingou a morte de sua irmã. Ele invadiu o território de Seleuco II, Calínico, e matou a Laodice, a esposa de Antíoco II, Teós. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Versículo 8. Após ter invadido a Síria, Ptolomeu III levou para o Egito aproximadamente 135 toneladas de ouro, 1.350 toneladas de prata, 2.500 ídolos e utensílios pagãos. Mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Versículo 9. Seleuco, Calínico, então tentou invadir o Egito, mas sem êxito, e voltou derrotado para a Síria. Seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Versículo 10. Esses são os 2 filhos de Seleuco II, Calínico, a saber, Seleuco III, Serauno, 226 a 223 a.C., que foi assassinado em 223 a.C., e Antíoco III, o Grande, 223-187 a.C., que obteve êxito no ataque ao rei do sul, Ptolomeu IV, Filopator, 222-205 a.C. Versículo 11 diz: Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Ptolomeu, Filopator, ao ser atacado por Antíoco o Grande, saiu para pelejar contra ele. Antíoco pôs em campo um grande exército, mas foi derrotado na batalha de Ráfia, em 217 a.C. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derrubará miríades, porém não prevalecerá. Versículo 12. Se, após a batalha de Ráfia, Ptolomeu, Filopator, tivesse continuado a pressionar Antíoco, talvez tivesse consolidado para sempre a sua vitória. Mas o seu orgulho e indulgência o impediram de fazê-lo, de modo que ele não foi fortalecido pela sua vitória em Ráfia. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Versículo 13. Nesta época, 205 a.C., Ptolomeu Filopator havia morrido e deixado no trono seu filho menor, Ptolomeu V Epifânio,
205, 181 a.C., de 5 anos. Antíoco o Grande então se aproveitou da oportunidade para reconquistar o seu território perdido, fortalecido pela aliança com Filipe V da Macedônia e ajudado pelas revoltas internas que haviam irrompido no Egito. Antíoco atacou o Egito com um exército maior do que o que tinha quando foi derrotado em Ráfia 13 anos antes. Naqueles tempos, se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Versículo 14. Esse versículo se refere ao descontentamento e às revoltas internas que surgiram no Egito após a morte de Ptolomeu Filopátor. Os dados à violência dentre o povo de Israel são os judeus rebeldes, que tomaram partido com Antíoco III, esperando ganhar algo em retribuição, mas caíram. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Versículo 15. O resultado dessa investida de Antíoco o Grande foi a derrota total do exército de Ptolomeu em Paneia, em 198 a.C. Escopas, o general egípcio, fugiu para Sidom, uma das cidades egípcias mais fortificadas. Antíoco sitiou a cidade e forçou os egípcios a se renderem, expulsando para sempre as forças de Ptolomeu da região da Síria Palestina, passando esta assim definitivamente para o domínio sírio. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. A vitória de Antíoco, isso é o versículo 16, tá? A vitória de Antíoco o Grande sobre Ptolomeu foi completa, e ninguém lhe podia resistir. A terra gloriosa se refere à Palestina. O versículo 17 diz: resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Antíoco reuniu todas as suas forças por terra e mar, visando invadir e conquistar o Egito. Mas os egípcios pediram a proteção dos romanos, que naquela época estavam crescendo em poder. Roma então intimou Antíoco a deixar o Egito em paz. Isso levou-o a mudar de tática. Determinado a expandir o seu domínio para o ocidente e usando de astúcia, propôs ao jovem Ptolomeu V Epifânio que se casasse com a sua jovem filha Cleópatra. Seu objetivo era que ela servisse aos propósitos do pai contra o marido. Mas isso não funcionou, pois ela foi fiel a seu marido. Quando o cônsul Cipião derrotou Antíoco em Magnésia em 190 a.C., Cleópatra congratulou os romanos pela vitória. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Versículos 18 e 19. Antíoco voltou às suas conquistas para as cidades marítimas da Ásia Menor, atravessou o Helesponto e entrou na Europa, apoderando-se da Trácia. Os romanos então exigiram que ele se retirasse da Europa e emancipasse todas as comunidades autônomas da Ásia Menor. Antíoco se recusou a obedecer, mas foi decisivamente derrotado na Batalha de Magnésia em 190 a.C., pelo cônsul Lucélio Cornélio Cipião, o príncipe de que fala o versículo. Foi então obrigado a abandonar todos os territórios conquistados na Europa e na Ásia Menor, ao ocidente dos Montes Tauros, a entregar seus elefantes e sua frota naval e fornecer reféns, entre os quais seu filho, Antíoco IV, e a pagar uma pesada indenização de guerra no esforço de se levantar dinheiro para pagar o tributo. Atacou o templo de Bel em Elimaída, na Pérsia, porém ele e seus soldados foram mortos pelos habitantes dali, em 187 a.C. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Versículo 20. Seleuco IV Filopátor, 187-175 a.C., era filho
e sucessor de Antíoco III. E a ele coube a difícil tarefa de levantar dinheiro para pagar grande indenização de guerra a Roma. Nessa época, pesados tributos foram impostos sobre o povo, incluindo os judeus. Dizem que Seleuco IV enviou seu ministro Eleodoro como coletor de impostos para apoderar-se do tesouro do templo em Jerusalém, a terra mais gloriosa do seu reino. Foi assassinado por envenenamento em 175 a.C. por Eleodoro, que lhe usurpou o trono. Isso confirma o versículo que diz que seria destruído sem ira nem batalha. Profecia a respeito de Antíoco Epifânio. O trecho dos versículos 21 a 35 descreve a carreira de Antíoco IV Epifânio, a prefiguração do anticristo. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Versículo 21. Esse homem vil é Antíoco IV Epifânio, 175 a 163 a.C., terceiro filho de Antíoco III o Grande e irmão mais jovem de Seleuco IV Filopátor. Após a derrota de seu pai pelos romanos na Batalha de Magnésia, foi enviado como refém a Roma, onde ficou até 175 a.C., quando seu irmão mais velho, não querendo que permanecesse preso, trocou-o pelo seu próprio filho Demétrio. No mesmo ano, seu irmão Seleuco IV foi assassinado por Eleodoro e Antíoco, com a ajuda do rei de Pérgamo, matou o usurpador e recuperou o poder. O trono deveria ser herdado por seu sobrinho Demétrio, mas Antíoco, em vez de regressar a Roma para voltar a ser refém e assim libertar Demétrio para ser rei, fraudulentamente reivindicou o trono para si mesmo, fê-lo com intrigas e mediante favores políticos, numa época em que o povo vivia despreocupadamente. O versículo diz que não tinham dado a ele a dignidade real, significando que não era o herdeiro legítimo do trono, mas ele veio e tomou o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Versículos 22 e 23. Forças de oposição se levantaram contra Antíoco, mas este as arrasou. O príncipe da aliança, muito provavelmente, é Onias III, o sumo sacerdote dos judeus, que foi deposto por Antíoco, usando de engano, tornou-se forte com poucos aliados. Virá também caladamente nos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Versículo 24. Os lugares mais férteis da província podem referir-se tanto à Palestina como ao Egito. Em todo caso, Antíoco, onde quer que fosse, distribuía presentes. Juntava os despojos de um lugar e os distribuía em outro, granjeando amigos e colaboradores. Nesse meio tempo, maquinava a invasão do Egito, mas Deus restringiu as suas atividades e Antíoco seria destruído em breve. O versículo 25 diz: suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Trata-se aqui da primeira campanha de Antíoco Epifânio contra Ptolomeu VI, Filométor, do Egito, 181 a 145 a.C., filho de sua irmã Cleópatra. Teve êxito e rapidamente derrotou as forças de Ptolomeu, conquistando Mênfis e levando seus exércitos até Alexandria, capital do Egito, em 169 a.C. A derrota de Ptolomeu foi resultado de intrigas internas nas quais estava envolvido seu irmão Fiscon, que formou um governo rival paralelo. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Versículo 26. Esse versículo continua o relato do versículo anterior. Traição e intrigas internas causaram a derrota de Ptolomeu e de seu exército. Também esses dois reis se empenharam em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Versículo 27. Esses são Antíoco Epifânio e Ptolomeu Filométor.
que se sentaram à mesa de negociações. Nenhum deles, no entanto, era sincero. Aparentemente, ambos tratavam de como depor Fiscon, o irmão de Ptolomeu, mas o objetivo verdadeiro de Antíoco era tomar o Egito para si e não restaurar o trono a Ptolomeu. O objetivo real de Ptolomeu era depor Fiscon, mas unir-se a ele contra Antíoco. Então, tornará para sua terra com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança, fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. Versículo 28. Após a sua bem-sucedida campanha contra o Egito, em 169 a.C., Antíoco retornou à Síria via Judéia. Nesse tempo, Jerusalém estava em confusão. O sumo sacerdote Onias III havia sido assassinado, deixando um filho de pouca idade. Eu vou para o final, porque aqui são coisas muito da história, né? Tá bom? Mas eu vou para o final aqui, porque esse texto é bem grande, bem grande. Vou ler o finalzinho aí. Nós que somos celestiais, estamos hoje olhando para as coisas da terra, mas não somos influenciados por elas. Quando vemos injustiças, coisas que não são corretas, devemos ser advertidos. Devemos receber a palavra falada por Deus, bem como sua palavra escrita. Devemos ser vigilantes e permanecer firmes. Assim, quando vier a grande tribulação, se o Senhor tiver misericórdia de nós, já teremos sido todos arrebatados e não precisaremos passar pela hora da provação. Isso depende inteiramente de nós. Se alguém quiser ficar na grande tribulação para assistir os eventos que ocorrerão, tudo bem. Será uma boa experiência, mas não desejemos isso. O melhor será participar da parousia do Senhor e assistir tudo lá do alto. Então, eu peguei o final porque aí vai contar toda a história, né, da luta entre os reis, as traições políticas, mostrando que a Bíblia em Daniel já relatava tudo isso. Até chegar ao Império Romano do Ocidente, que ainda continuará, e aí até a gente saber do surgimento do anticristo, o aparecimento do iníquo, né? O surgimento do falso profeta e a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja, tá bom? Eu não consegui, porque senão vai gastar muito tempo aqui para falar todo o processo, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí que toda a questão histórica já está relatada na Bíblia profeticamente. Deus abençoe a todos.